A videoaula de hoje será sobre a África do Norte. O deserto do Saara diferencia a África do Norte do restante do continente. Esta região abriga 8 países ou territórios, que estão indicados no mapa. Segundo os primeiros registros encontrados, habitavam a África do Norte os egípcios, de origem semita, no Vale do Nilo, e os berberes, de origem caucasiana, no vasto território que se estende do oásis de Siva à costa atlântica. E ao longo do tempo, outros povos deixaram suas marcas na região. No século XIX, no contexto da divisão colonial da África, a região inteira caiu sob domínio europeu, sendo submetida a franceses, ingleses, italianos e espanhóis. Em 1939, os atuais países da África do Norte encontravam-se nas seguintes situações políticas: o Sudão e o Sudão do Sul, sob domínio britânico; o Egito estava formalmente independente, mas na prática controlado pelos britânicos; a Líbia, sob domínio italiano, e o Saara Ocidental, sob domínio espanhol; a Tunísia, Argélia, Marrocos e Mauritânia, sob domínio francês. Durante a Segunda Guerra Mundial, a região foi palco de grandes batalhas, na chamada Campanha do Deserto, opondo os aliados, sobretudo britânicos e norte-americanos, às forças do eixo, principalmente alemães e italianos. O eixo foi derrotado, mas as antigas potências europeias saíram enfraquecidas da guerra, o que gerou, logo assim, na África, os movimentos pela independência. Os resultados foram: no Egito, ocorreu um golpe militar. Logo assim, se instalou um governo nacionalista e reformista, liderado por Gamal Abdel Nasser, que promoveu a reforma agrária, nacionalizou o canal de Suez e construiu a represa de Assuã. Em Marrocos, houve a negociação entre o movimento nacionalista e a França, que levou a uma solução conservadora, a independência política, com a manutenção de uma monarquia tradicionalista e autoritária. Na Argélia, o colonialismo francês foi combatido de forma radical. Desde 1954 até 1962, ocorreu no país uma das mais violentas guerras de descolonização, que resultou em cerca de 800 mil mortes. Desde que Nasser assumiu o comando do Egito até sua morte, ele se destacou como um dos mais influentes líderes mundiais. A reforma agrária, realizada logo no início do seu governo, estatizou a maioria das propriedades rurais com mais de 84 hectares e reduziu a renda paga aos grandes proprietários, o que melhorou a condição de vida dos camponeses. Nasser procurou promover a industrialização do Egito, apoiou ativamente as forças nacionalistas radicais na Argélia, na Líbia, no Iraque e no Iêmen, e também criou a Organização para a Libertação da Palestina, que tem como sigla OLP. O objetivo do pan-arabismo era unificar os diversos países de língua árabe em uma grande nação. Uma composição política entre o Egito e a Síria, que originou a República Árabe Unida, chegou a vigorar por um tempo, até que o Egito e outros países árabes foram derrotados por Israel na chamada Guerra dos 6 Dias, e o movimento pan-arabista se esvaziou. Após a morte de Nasser, seu sucessor, Anwar Sadat, firmou um acordo de paz com Israel. Desde então, o Egito aliou-se cada vez mais com os Estados Unidos. Devido à aproximação do Egito com Israel e os Estados Unidos, Sadat foi assassinado. Logo assim, seu vice-presidente, Hosni Mubarak, o sucedeu. Devido ao retrocesso da reforma agrária,
Grande parte da população empobrecia e, enquanto isso, o Mubarak acumulava no exterior uma fortuna pessoal. A situação piorou quando descobriram que Mubarak havia preparado seu filho mais novo, Gamal, para sucedê-lo no poder. E assim, com sérios problemas de saúde, seu filho assumiu o poder. No dia 25 de janeiro de 2011, uma gigantesca multidão manifestou-se pelo fim do regime de Mubarak. Os protestos continuaram ocorrendo e crescendo a cada dia. As tentativas de Mubarak para reprimir as manifestações agravaram ainda mais a situação, e no dia 11 de fevereiro, sem apoio militar e sem base de sustentação, o ditador deixou o poder. A queda de Mubarak, juntamente à sua prisão perpétua devido ao assassinato de centenas de manifestantes, provocou rebeliões contra os regimes autoritários de diversos países do norte da África e do Oriente Médio, conhecida como Primavera Árabe. Em 1969, aconteceu um golpe militar liderado pelo jovem Gaddafi que derrubou a monarquia na Líbia. O novo sistema de poder fechou as bases militares norte-americanas e inglesas, nacionalizou o importante setor petroleiro, baniu os partidos políticos e suprimiu outras instituições características da democracia ocidental. Gaddafi implantou um regime autoritário e personalista que se manteve até 2011. Liderou os embargos de petróleo aos Estados Unidos e a outros países ocidentais comprometidos com a política de Israel. Com isso, foi acusado de apoiar e patrocinar ações terroristas. Em consequência às ações terroristas, a ONU impôs severas sanções econômicas à Líbia durante a maior parte dos anos 90. No fim da década, por intenção do então presidente sul-africano Nelson Mandela e do secretário-geral da ONU, Kofi, o dirigente líbio fez várias demonstrações de boa vontade, inclusive com a compensação monetária das famílias das vítimas dos ataques terroristas, e as sanções da ONU foram suspensas. Em 2011, a chamada Primavera Árabe chegou à Líbia. Mas a rebelião líbia foi rapidamente desvirtuada. No início, conduzido por civis independentes, inspirados pelos levantes ocorridos na Tunísia e no Egito. O movimento pacífico foi duramente reprimido por Gaddafi, com o assassinato de milhares de manifestantes. Com essa reação violenta ao regime, serviu de pretexto para que grupos paramilitares entrassem em cena, com apoio ocidental. O Conselho de Segurança da ONU autorizou a OTAN a realizar ataques aéreos contra as oposições em poder de Gaddafi. Por fim, Gaddafi foi capturado e morto. Antigamente, a África do Norte era chamada de África Branca, em contraponto à então denominada África Negra, correspondente ao que se classifica hoje como África subsaariana. A população da África do Norte é miscigenada, religião predominante é a muçulmana e sua língua é a árabe. Os berberes fizeram forte resistência à conquista árabe. Eles rejeitavam o véu que cobre a cabeça das mulheres muçulmanas e eram governados por uma rainha. As melhores condições de vida do continente. A África do Norte apresenta fatores econômicos favoráveis graças ao petróleo. A Líbia apresenta um PIB superior a 10 mil dólares e IDH comparável do Brasil, que é considerado alto pelos padrões internacionais. A grande maioria dos países apresenta expectativa de vida elevada, com exceção de alguns países que se assemelham com os da África subsaariana, como o Sudão e Sudão do Sul. Com a falta de perspectiva econômica, houve um aumento das imigrações da África do Norte para a Europa. Estima-se que haja cerca de 5 milhões de norte-africanos ilegalmente no continente. Grandes desafios econômicos. O Egito possui a segunda maior economia da África e a mais forte da África do Norte. Apesar do país ter acelerado o crescimento econômico, expandir setores de informática e telecomunicação, produzir gás natural, não podemos dizer que o país tem um desenvolvimento sustentável.
O setor industrial se diversificou, porém o de bens primários continua expressivo na pauta de exportações. O turismo é a atividade econômica de maior importância no país, porém sofreu uma forte queda com os atentados terroristas contra estrangeiros. O Egito, como outros países subdesenvolvidos ou emergentes, submeteu-se a uma política econômica ditada pela FMI, que fez com que o governo privatizasse várias empresas, eliminando trabalhos no setor público e favorecendo a retomada de terras rurais por antigos latifundiários, dando um passo para trás nos avanços conseguidos por Nasser nas reformas agrárias, agravando as situações dos camponeses pobres. A grande dificuldade para o desenvolvimento egípcio é o fato de seu território ser inteiramente desértico, deixando somente as margens do rio Nilo como zona fértil, fazendo com que a maioria da população, as atividades agropecuárias e a produção industrial se concentrem nessa área. Situação grave, já que o Egito tem um enorme contingente populacional, além de um rápido crescimento. A força do petróleo. A produção petroleira é o fator econômico mais importante da África do Norte. No caso do Sudão, o crescimento ocorreu apesar de conflitos armados, 2 décadas de guerra civil no sul, falta de estrutura básica e da dramática pobreza. No Sudão, nota-se um visível esforço governamental para emancipar a economia por causa da dependência ao setor petroleiro. Parte dos ganhos tem sido usado em obras para melhorar a infraestrutura e na melhora de outros setores econômicos. Mesmo assim, as nações dependentes do petróleo na África do Norte têm sofrido com a crise global. A independência do Sudão do Sul. Desde o fim do domínio britânico, o Sudão jamais conseguiu ficar em paz. Houve a instalação de regimes militares islâmicos após a independência. O norte, de maioria árabe e muçulmana, impunha sua dominação sobre o sul, de maioria negra e de religiões africanas ou do cristianismo. Isso gerou a Primeira Guerra Civil no Sudão. Após um curto período de tréguas, os combates voltaram. Essa era a Segunda Guerra Civil. Durou 2 décadas, foi uma das maiores catástrofes humanas no continente. As ações militares acabaram em 2002 e, em 2005, um acordo de paz foi firmado. Em 2011, ocorreu um plebiscito que decidiria a separação do país. Sudão do Sul se torna independente. Porém, a paz e o desenvolvimento ainda não foram alcançados.